Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Estamos na hora, vamos iniciar, né, nosso estudo e nós vamos pedir a todos para nos acompanharem no nosso pensamento, fechando os olhos, procurando acalmar as nossas emoções, tranquilizar a nossa mente, relaxar o corpo, aprofundar a respiração, de modo que nós possamos entrar num estado mais receptivo, num estado mais apropriado para a sintonia com a espiritualidade que aqui está, desde muitas horas nos preparando, nos acompanhando, nos protegendo, para que nós estivéssemos aqui em condições de trocarmos energias, de recebermos intuições, podemos receber a luz espiritual através de conceitos, através de orientações que todos nós temos da espiritualidade. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite que se inicia de estudos. Obrigado pela presença dos amigos, das amigas, dos irmãos e irmãs que estão conosco, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Todo o agrupamento de espíritos amigos que nos protege, nos direciona, e também a coletividade de irmãos que sofre e que aproveita esses momentos para colherem um pouquinho de paz, um pouco de luz em suas vidas. Que o Senhor abençoe todos os nomes que estão inscritos na área de texto, que sejam amparados, protegidos, tratados com a ajuda dos recursos da espiritualidade, da medicina espiritual, de todo o trabalho na nossa mente, no nosso emocional, para que estejamos em melhores condições. Obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco em nossos lares e em todos os lugares onde estejamos neste momento, que a Tua paz esteja conosco. Que assim seja. Então vamos lá, pessoal. O som tá ok, né? Acho que tá tudo tranquilo aí. Então vamos começar, né? Espero que o final de semana tenha sido bom. E vamos trabalhar para termos uma semana excelente, né? Nós estamos aqui para iniciarmos o estudo, né? Nós realizamos todas as noites, para quem está começando, quem chegando hoje aí, né? Então, toda segunda-feira a gente faz o Livro dos Espíritos, às 20 horas. Terça-feira, o livro Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, às 20 horas. Quarta-feira, o livro Céu Azul, do Espírito César Augusto Meleiro, às 9 horas da manhã. Quinta-feira, Momentos de Saúde e de Consciência, de Joana de Ângeles, às 20 horas. E sexta-feira, Missionários da Luz, de André Luiz, às 20 horas. Tá? Então, hoje temos o Livro dos Espíritos. Vamos começar o item Sucessão e Aperfeiçoamento das Raças. Ok. Opa, peraí, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Só um instantinho. Peraí, só um pouquinho, pessoal. VaptVupt. Ok.
Vamos lá. Ok, tudo certinho. Então, sucessão e aperfeiçoamento das raças. Nós estamos na parte terceira das leis morais, capítulo 4 da lei de reprodução, e nosso tópico aqui, sucessão e aperfeiçoamento das raças. Lembrando que esse livro, o Livro dos Espíritos, é lançamento de 1857, né? Então, o termo raça, né? Tem muita discussão hoje em torno do termo raça, né? Muitos estudiosos veem como inadequado o termo raça. Ficou muito carregado emocionalmente, mas aqui é o estudo, são as palavras, né, que vêm traduzidas desde 1857, tá? Então tem muita discussão em torno das raças, né? Nós fazemos parte da espécie humana, né? Homo sapiens sapiens, né? E as diferenças de raças são marcadas por certas diferenças corporais, né? Genéticas, né? Mas que vão caindo por terra, né? Como um fator distintivo, né? Tá? Essa que é a grande discussão, então vocês relevem aí qualquer questão de nomenclatura aí, tá? Vamos analisar tentando abstrair essa questão, né? Certo? Então, sucessão e aperfeiçoamento das raças, né? Pergunta 688, nós vamos começar aqui hoje, né? Há neste momento raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra. Hoje em dia a gente pode usar o termo etnia, né? Determinados grupos, populações, né? Então o pessoal prefere esses termos, né? Etnia é um termo bastante usado hoje em dia, né? Então há nesse momento raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra, né? Então Allan Kardec está questionando para os espíritos, né? Já que nós estamos falando do capítulo da lei de reprodução, então é uma questão importante, né? Que Allan Kardec quis saber. Determinados grupos que se caracterizam dessa ou daquela forma, né? A gente costuma dizer as 5 raças, né? O pardo, né? O amarelo, né? O vermelho, o negro e o branco, né? Acho que é isso, né? As 5 raças, né? Que a gente tem tratado dessa forma distintiva, né? Mas vamos pensar de um modo mais geral e de grupos específicos, né? Em qualquer uma dessas características genéticas aí, em grupos específicos. Que Allan Kardec está perguntando: há neste momento raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra certos grupos com certas características genéticas. Determinados grupos podem desaparecer, né? Tem momento que determinado grupo com determinada característica genética pode desaparecer. O que vocês acham? Né? Faz parte da lei de evolução, de transformação do planeta, será? Não é? Vocês acham que sim? Né? Cassileide, acho que sim, né, Cassileide? E vocês? A Lúcia também acho que sim, né? A Sueli também, a Marli Rosa também, Conchita, né? A Nath acho que não, a Rose, né? A Rose Vale acho que não, que elas não vão desaparecer. Ana Sueli, acha que sim, sim. Certo, ok. Iracema, acredito que sim, se Deus assim o permitir, né? Rogério, acho que não. Então vamos ver a resposta aqui, interessante, né? Para nós aqui, né? Então vamos lá. Há neste momento raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra? Assim acontecerá, de fato. É que outras lhes terão tomado o lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. Veja bem, vamos analisar, né, pessoal? Hoje em dia, o José Francisco colocou, principalmente pela miscigenação, sim.
É isso que eu estava pensando, né, José? Uma vez eu estava vendo essa ideia, depois que essa ideia de raça, assim, uma coisa muito fechada, branco, amarelo, tal, hoje em dia não condiz mais com aquilo que o José estava falando, né, a miscigenação e tal. Porque hoje você pode encontrar, eu vi um estudo assim, genético, né, que buscaram uma determinada população, né, não me lembro qual agora, e encontraram muito da genética de uma outra população, de uma outra raça, vamos dizer, de uma outra cor, né? Eu não lembro exatamente qual era a situação. Mas hoje nós temos uma mistura tão grande genética, nós temos uma mistura tão grande, que onde você menos suspeita achar uma determinada genética da Europa, por exemplo, você acha. Você acha uma genética europeia ali numa raça distante ali até, né? Porque houve uma mistura muito grande, né? As viagens, os barcos, as descobertas, né? O encontro com continentes e essa mistura toda, ela... E é muito bom, né? Porque geneticamente já é provado, né? Quanto mais há essa mistura, mais forte fica a nossa condição orgânica, né, biológica, fica mais aperfeiçoada, né? E por outro lado, quando você fica muito fechado numa mesma população genética, a tendência é a degenerescência genética, né? Eu não sou nenhum estudioso dessa área, mas é uma coisa que a gente ouve falar, né? Quando você fecha muito ali, né? Os professores de biologia aí me socorram, né? Mas quando você fecha muito, né? Num grupo genético, né? Você tem uma degenerescência genética. Você aumenta as chances de ter problemas genéticos, de ter, né? Não é assim? A Lindau, principalmente nós brasileiros, é grande a nossa miscigenação. Exatamente, é uma coisa muito boa. Né? É uma coisa muito boa. Essa mistura toda é muito boa. Tá? Você vê que a lei divina é toda para... Desculpa, pessoal. A lei divina é toda estruturada para que haja confraternização, né? Para que haja mesmo a mistura, para que a gente não fique fechado, né? Só no nosso universo, só na nossa... Né? Na nossa limitação ali, né? Feito para que haja mesmo uma colaboração, uma troca, né? Essas trocas, elas são muito importantes, né? A Lourdes colocou, meu avô era português, mas eu continuo neguinha. Então, você vê que coisa, né? Vai misturando e algumas características ainda vão aparecendo, né? Outras vão mudando, então é por aí. Que legal, né? Muito bom. Então, mas os Espíritos dizem, assim acontecerá de fato, né? E aí nós temos que analisar que essa mudança toda e essa mistura toda, né? Nós estamos falando da parte material. Não representa quem somos, a nossa essência. A gente está confundindo muito essas coisas, né? A parte material com a essência espiritual, com o pensamento, com o sentimento, né? Então a gente acaba grudando muito. E essa identificação muito enraizada com uma coisa ou outra, tá? Uma coisa ou outra, um grupo ou outro, essa coisa muito entranhada, ela acaba não sendo muito boa, né? Porque justamente nós somos espíritos, essencialmente espíritos, e nascemos aqui, nascemos lá, reencarnamos em outro lugar e a gente vai mudando conforme a necessidade, conforme o nosso grupo, né? A nossa família espiritual necessita e vai crescendo, a gente vai expandindo o nosso universo e vai aprendendo com vários lugares, com várias civilizações, populações, né? Várias culturas, tá? Isso é bom, né? Então, é preciso tomar um pouco de cuidado nessa apreciação, porque é do ponto de vista material apenas. Quando a gente fica muito assim, né?
nessa identificação com essa raça, ou com essa característica desse povo, desse grupo, né? Por quê? Tudo bem, eu estou encarnado hoje nessa condição, mas na próxima eu posso estar totalmente diferente. Continuo evoluindo, continuo melhorando, mas eu posso mudar, a minha condição material pode mudar, né? Então, em algumas características, né? O que é bom, tudo se transforma, né, Mônica? Exatamente. Tá? E aí nós estamos evoluindo, aí você imagina, né? Já está havendo uma evolução. O próprio planeta, o clima vai mudando, temperatura, pressão, tudo vai se alterando, né? E nós estamos sujeitos a essas alterações. A gente tem que se adaptando. Então vai havendo mudanças, né? Aí você imagina, ainda vem gente de fora, de outros planetas ainda. Ainda vem gente de outros planetas misturar mais ainda o caldeirão, né? E mistura, né? Porque está vindo justamente para trazer uma condição espiritual diferente e também um perispírito diferente, um perispírito aperfeiçoado, que vai imprimir mudanças significativas na nossa genética, à medida que eles vão vindo para o planeta, né? Até os livros do Divaldo têm falado sobre isso. O pessoal que tem vindo lá das Pleiades, né? Então eles vão reencarnando, vão, né? Também se reproduzindo, vão se adaptando geneticamente ao planeta, vão imprimindo mudanças, vão se reproduzindo e vão transmitindo essas mudanças. E a gente está vendo mudanças ocorrendo, né? E vão continuar, né? São mutações, tá? Mutações, não é mutação. Não é. Não é nada que assuste, né? Sempre existiram mutações. As mutações fazem parte, né, das novas configurações aí genéticas devido à necessidade de aperfeiçoamento, de adaptação, né? Então, tem algumas mutações que podem ser negativas, né? Mas a nossa evolução é feita de mutações mesmo, né? Então, algumas mutações vão existindo aí, mais vantajosas, né? E aí elas vão prevalecendo e vão continuando a oferecer, né, certas vantagens para os outros descendentes, né? Certo? Então vamos lá, né? Pergunta 689. Os homens atuais formam uma criação nova ou serão descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Né? Então, outra pergunta interessante, Kardec, né? Os homens atuais, eles formam uma criação nova? Quer dizer, quem está aqui hoje é uma criação nova? Ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Vamos pensar, os homens da caverna, né? Eu estava vendo, nós temos aí, parece que já registrado em torno de 21 raças humanas que já viveram no planeta. Que antes da nossa condição, né? Inclusive o Homo sapiens, né? Que somos nós. Mas antes, né, nós teríamos já registrado aí, eu estava vendo aqui que tem registrado no Museu Nacional de História Natural, nos Estados Unidos, né? Então fala de registro de pelo menos 21 espécies humanas não reconhecidas por pesquisadores, que são reconhecidas por pesquisadores, né? Inclusive a nossa Homo sapiens, né? No entanto, a contagem não é consenso na comunidade científica, né? Essa questão né, de evolução, tem muita discussão em torno disso e vai continuar tendo. É bom, né? É bom mesmo. Só que nós temos que entender, né? E aí que é uma coisa legal que vocês estão falando aí. Nós somos os descendentes, né? Mas nós também estivemos lá atrás, né? Somos os mesmos, né? Eu sou o mesmo, mas os meus cabelos, né? Lembra aquela propaganda? Então somos os mesmos. Lógico que já na época lá
na época lá das cavernas, quando estava começando a civilização, né? Quando nós estávamos iniciando a civilização, aperfeiçoando instrumentos, aprendendo a se organizar, o início da civilização, nós tivemos a entrada, nós tivemos a vinda de espíritos que ajudaram, que reencarnaram, vindos de outros planetas, né? Que seriam responsáveis pela grande tecnologia das civilizações do passado. Que pegaram, eles vieram mais evoluídos, né? E pegaram a população que estava aqui ainda mal saída da animalidade e imprimiram mudanças genéticas, né? Culturais, trouxeram realmente muito conhecimento e deixaram marcas aí que nós temos até hoje, registrados na história do conhecimento que eles deixaram, né? Então a gente tem que lembrar disso. Lógico, vieram esse pessoal de fora naquela época, agora está vindo de novo uma grande leva, né? Só que grande parte já estava aqui em evolução e recebeu, passou por certas mudanças e veio se aperfeiçoando. Tem muitos que vieram de fora e muitos estavam aqui, fazendo a sua evolução aqui, já estavam aqui, né? Então, nós temos que lembrar disso também, né? Tá? Só para a gente, é lógico que não são respostas conclusivas que nós vamos ter aqui, não são, isso aqui é material de estudo, de pesquisa, de conhecimento, sabe? De nós buscarmos um conhecimento mais profundo. Aqui é só para levantar as questões, para gerar curiosidade, para fazer a gente ter uma ideia do que os espíritos nos falam, né? Mas aí nós temos muita coisa para estudar, né? Temos tudo para estudar, né? Então, os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Né? Vamos pensar assim, vamos pensar de uma forma um pouco diferente, né? Pensar que a gente estava aqui na Terra ou será que nós viemos de fora? Ai, ai, né, Goretes? Fazer pensar no assunto, né? Será que nós estávamos aqui, nós éramos entre os que estavam aqui já, ou será que nós viemos de fora? Não é? Vamos ver a resposta aqui da pergunta. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, né? Quer dizer, do pessoal que vem evoluindo aqui, né? Desde muito tempo vem evoluindo, então vem se aperfeiçoando, é a mesma turma que vem reencarnando e vem se aperfeiçoando. Não é que teve uma criação nova, né? É a criação, nós fomos criados seres unicelulares e a gente veio evoluindo, aumentando em complexidade até chegarmos à forma nominal, né? Então são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição, né? Imagina quantas e quantas reencarnações nós já tivemos. Imagina. Se hoje aqui, como os seres humanos que nós somos, 1000 anos representa para nós, bem aproximadamente assim, sabe, pessoal? Bem no chute, assim. Vamos pensar em torno de 10 encarnações. Bem por cima, assim. 1000 anos. Em torno de umas 10 encarnações. Vamos pensar 100 anos para cada encarnação. Lógico que no passado morria antes, né? Morria mais cedo, né? 40, 50 anos já estava morrendo, né? Hoje vive mais, né? Mas vamos pensar, 1000 anos, 10 encarnações. 2000 anos, 20 encarnações. 3000 anos, 30 encarnações. Por cima, tá, pessoal? Por cima. Tá? Pode ser mais rápido, tem encarnação que a gente morreu rápido, depois outra a gente pode ter vivido mais, né? Então, uma média assim, né? Agora você imagina, né?
Quantas encarnações nós já tivemos ao longo de toda a nossa evolução? É muita coisa, né? Aí continua a resposta. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá a sua fase de decrescimento e de desaparição, né? Então nós, que hoje constituímos a raça humana e que dominamos o planeta, né? Aparentemente, né? Pelo menos a gente acha, né? Mas o aperfeiçoamento vai levar a mudanças significativas. Talvez daqui a algum tempo a gente olhe para trás e hoje a nossa constituição, Nossa Senhora, a gente era bem animal mesmo na época, né? A gente olhe para trás e pense isso. Fala, caramba, 2023 a gente era um animal, né? Nosso corpo era assim, era assado. E talvez nós estejamos numa condição bem diferente em termos biológicos, né? Fisiológicos e tal. Mas isso vai devagar, né? A coisa não é assim tão rápida, não. Até no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem no começo do Evangelho, nos primeiros capítulos, quando fala há muitas moradas na casa do Pai, fala dos mundos superiores e inferiores, né? Mundos de regeneração. Aí começa-se, no texto a gente vê ali as características de um mundo, né? Dos mundos mais aperfeiçoados, né? A infância é mais rápida, a diminuição das doenças, o prolongamento da existência física, né? A diferença entre corpo físico e perispírito vai diminuindo, porque o corpo físico vai se sutilizando. Tem um monte de coisa interessante, né? Então a gente vai evoluir muito, muitas mudanças vão ocorrer, lembrando que é uma evolução em dois mundos. Lembrando que é uma evolução em dois mundos. Nós vamos aprendendo aqui, vamos sofrendo os choques da matéria, as dificuldades, né? As dores, né? E vamos aprendendo com tudo isso. Aí o nosso perispírito registra a memória da vida que tivemos, e aí numa próxima nós vamos usar tudo que nós já aprendemos. O nosso perispírito tem guardado, né? As lembranças dos nossos aprendizados. Aí a gente vem e constitui um corpo um pouquinho mais aperfeiçoado, uma condição um pouquinho melhor, sistema nervoso, endócrino e tudo mais. Isso quando a gente vive bem essa encarnação. Na próxima a gente pode ter um corpo já um pouquinho mais aperfeiçoado, né? E aí a gente vive bem de novo, a gente guarda essa memória de uma boa encarnação no nosso perispírito. E numa outra a gente vai criar um corpo mais aperfeiçoado. É assim que a gente vai evoluindo. Em dois mundos, né? Certo? A Marilza colocou aqui: boa noite. As pessoas que não conseguem o aperfeiçoamento ficarão neste processo de reencarnação até conseguirem a perfeição espiritual? Marilza, nós ficaremos nas existências materiais reencarnando enquanto nós precisarmos algumas lições aqui na matéria, que nós ainda não conseguimos colocar em prática, não conseguimos executar tão bem, nós continuamos presos ainda a esse ciclo de vida e morte na matéria, vida e morte na matéria, né? Mas depois nós vamos reencarnando apenas para ajudar. Continuamos aprendendo, continuamos aperfeiçoando, né? Você vê, Jesus, ele não precisava reencarnar. Ele não tinha o que aprender com a matéria. Ele já era um espírito puro. Há 5 bilhões de anos atrás ele já era um espírito puro. Mas ele veio, reencarnou para ajudar, né? Então, não é bom nem muita gente pensar quando é que vai ser que a gente não vai reencarnar mais, porque quando não for por necessidade vai ser por amor, né?
vai ser por caridade. Então é bom nem pensar, porque nós vamos continuar reencarnando durante muito tempo, né? O problema é a gente aprender a viver bem, né? A viver bem e a morrer bem também, né? Viver, né? Viver bem para morrer bem, né? Então é isso que nós temos que aprender, né? A ciência do bem viver. Aí continua a explicação aqui dos espíritos, né? Ok. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos, né? Assim como nós somos herdeiros, nós descendemos dos seres primitivos do passado, no futuro, seres aperfeiçoados serão os nossos descendentes, aperfeiçoados. E aí, digamos, seremos nós, né? Tá? É que a gente fala assim, da impressão que nós vai acabar aqui hoje e outros vão nos substituir. Não, né? Seremos nós mais aperfeiçoados que constituiremos uma civilização mais aperfeiçoada, tá? Nós temos que aprender a nos incluirmos na história, porque a gente tem contado a história sempre como se fosse uma coisa alheia a nós, né? Nós temos que aprender a nos incluir na história, porque na visão espírita nós somos seres históricos. Nós não vivemos só essa vida material, muito longe disso, né? Nós vivemos a história, nós fizemos a história, nós ajudamos o planeta a estar do jeito que ele está hoje, bom ou mal, depende do ângulo que você olha. Mas nós também contribuímos com a nossa parcela, boa ou não, tá? Nós temos que aprender isso, tá? Então, quando a gente fala da história, né, tem a ver com a nossa passagem na história. E quando a gente fala do futuro, tem a ver com a nossa capacidade de evoluir, né? Nós somos a história. Os nossos arquivos do passado nos demonstram isso. Os arquivos mnemônicos, né, da memória nos demonstram isso. Tá? A Terra é uma escola e a gente tem feito as classes, as várias classes aqui no nosso planeta, né? Tá? Pergunta 690, tá, pessoal? Vamos lá? Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? Vamos lá de novo. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual? Allan Kardec querendo saber, ó, do pessoal que está aqui no planeta hoje, da humanidade aqui, é uma formação especial essa raça aqui, né? É uma criação especial isso aqui? Ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? Ele ainda está tentando enxergar alguma diferença em nós seres humanos desses últimos séculos, né? E os seres primitivos. Ainda mais a pessoa que acha que é um lorde, né? Um rei. Falar que a pessoa foi um homem da caverna não cai muito bem, né? Uma pessoa muito bem posta hoje, muito importante, né? Você falar que o cara estava lá roendo o osso lá no... Não cai muito bem, né? A reencarnação, ela tem isso, ela... Né, daí? A reencarnação, ela acaba com o nosso orgulho, né? Pelo menos deveria, né? Acabar com o nosso orgulho de raça, orgulho de família, de brasão, dessas coisas. Porque nós procedemos, né, todos assim de uma origem bem primitiva, né? Porque nós, para chegarmos à condição hoje, nós passamos pela animalidade, né? E hoje é tudo com sangue azul, né? Hoje é tudo... Mas não tem isso, né? Sangue azul tem, né? Então somos o mesmo povo, né?
O mesmo povo cheio de dificuldades. E vai mudando aquela foto, achei engraçado aquela foto, aquele desenho, né? Que mostra o ser primitivo lá, e a evolução do homem, aí senta no computador lá, coloca a clava do lado e senta no computador, né? Nós somos, nós somos ainda aquele ser primitivo que senta no computador com a clava do lado ali, né? Ai, ai. Não mudou tanta coisa, né? Mas vamos lá. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos, mediante reprodução? A origem das raças se perde na noite dos tempos. Como todas pertencem, porém, à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. As miscigenações, as misturas, né? Então não adianta a gente ficar com, eu sou da linhagem tal, não adianta, porque, né, a gente veio tudo no mesmo balaio, né? Nós procedemos, nós estamos tudo no mesmo barco, né? E a gente vem trocando de corpos aí através da encarnação, né, das encarnações, mas somos os mesmos aí que vão devagarzinho se aperfeiçoando, né? E a gente vem, e o aperfeiçoamento das raças se perde na noite dos tempos, né? Nós temos aí muitos milhares de séculos aí, né? Então as mudanças aqui, eu acho que o Allan Kardec deve ter entendido, né? Que mesmo as pessoas hoje estando todas lá, né? Na Europa, lá onde surgiu o Espiritismo, o pessoal tudo... A cultura, né? Era o eixo cultural lá, França, Paris, né? Mas a raiz continua sendo a mesma lá. É o pessoal das cavernas lá, né? Que se reproduziu, as miscigenações, né? E aí os aperfeiçoamentos que foram surgindo, físicos, culturais, né? A civilização que foi se estruturando. Tudo farinha do mesmo saco, né? No final das contas né? Somos, né? Ai, ai. Então, 691. Qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Do ponto de vista físico, tem alguma característica ou características, né, que determinam qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? O que caracterizava mais assim as raças primitivas? Tem alguma coisa? O Allan Kardec quer saber aqui, né? Vamos ver o que os espíritos responderam. Desenvolvimento da força bruta, à custa da força intelectual. Agora dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Olha que maravilha, né? Que raciocínio. 1857, olha só. A clareza, a lógica, a coerência dos espíritos, né? Maravilhoso, né? Então, o que distingue as raças primitivas do passado com a população de hoje, né? O desenvolvimento da força bruta. Por quê? Porque, lógico, né? O pessoal mais primitivo, nós, na fase mais primitiva, nós dependíamos mais da força bruta. Toda a nossa evolução, o que imperou mais era a força bruta, a astúcia, né? E a força bruta para vencer dos oponentes, para reproduzir, era mais isso, né? Então, o desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Quer dizer, não tinha aquela força intelectual que tem hoje, mas tinha a força bruta que dominava. Hoje, esse é um dos grandes desafios nossos, né? Esse é um dos grandes desafios. Ceder o primitivismo,
que ainda existe em nós, porque você vê que não é uma coisa tão fácil de sair de nós assim, né? Lógico que nós ainda precisamos. Os instintos primitivos ainda são importantes em nós, ainda nos ajudam muito. Só que eles têm um espaço menor hoje. Eles estão controlados pela mente, controlados pela inteligência, pelo sentimento, eles estão mais controlados, né? Não totalmente, mas eles estão sob controle, né? Agora, eles vão cedendo, né? Vai mudando o tipo de instinto. Até no próprio livro dos Espíritos, os Espíritos disseram, ó, o instinto não é uma coisa apenas ruim, não. Ela pode ser boa. Porque os instintos, eles vão mudando. O que é o instinto? É uma inteligência que você não precisa pensar. Porque ela já se tornou uma coisa habitual. Então, a zona dos instintos é o inconsciente. É onde a gente fixa as programações, por isso que a gente fala tanto da importância da reprogramação do subconsciente. É porque nós vamos substituindo os instintos antigos por novos instintos, por instintos aperfeiçoados. Entendeu? Por programações automáticas de uma qualidade mais atualizada. É um programa mais atualizado. A gente faz um upgrade. Né? A gente faz um upgrade. Tem que fazer um download. Né? Tem que atualizar os programas aí, porque faz parte, né? E aqui olha que interessante, né? Agora dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Há uma tendência, nós estamos migrando da força bruta para a força mental, força intelectual. Está havendo uma migração para a força intelectual. Você vê que a saída do campo para as cidades. Né? Não digo que foi tudo bom, que foi tudo bem, não. Mas no campo era mais força bruta, era mais um contato direto com a subsistência. Nas cidades continua, né, a busca pela sobrevivência e tudo mais, só que está imperando cada vez mais a força mental. Não de uma vez, mas está progressivamente, né? Certo? Ok. Todavia, faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Os animais não conseguem tirar proveito das forças da natureza. Eles usam no nível limitado deles. Nós, através da inteligência, aparelhos, máquinas, nós conseguimos tirar proveito das forças da natureza. Tá? O Ailton, hoje o campo está super tecnológico, é verdade, Ailton, aí foi uma excelente lembrança sua. Exatamente, você vê até no campo, né, onde a força braçal, ela sempre foi muito importante. Também não estou dizendo que substituir o homem pelas máquinas de uma hora para outra é bom, né? Não estou dizendo que esse movimento deveria ser feito assim de uma forma muito rápida, não acho que seria assim. Porque eu acho que acaba sendo muito, muito rápido demais e as pessoas têm dificuldade em assimilar isso. Mas enfim, é o que está acontecendo, né? Mudanças tecnológicas que estão causando mudanças profundas na sociedade, né? E a gente tem que se adaptar. Certo, povo? Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem... Acho que tem mais duas, vamos ver se dá tempo de fazer. Aí a gente termina esse tópico. Faz parte da evolução, né, Edson? Exatamente. Tem jeito, né? Ok, né? Tá, vamos lá. Pergunta 692. Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Olha que interessante, Kardec. Caramba, né? 1857, hein, pessoal?
Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Que interessante, né? Essa pergunta de Kardec. Você pensando em transgênicos, em aperfeiçoamento genético, cruzamentos de espécies, aquela coisa toda, né? Que a gente ouve falar, né? Kardec já se preocupava com isso, já levou para os espíritos apreciarem, né? Será contrário à lei da natureza, quer dizer, é uma coisa ruim, é contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais, né? Os animais também têm cruzado espécies, tem mudanças que são mais comerciais do que outras espécies, né? Então isso vai, quando mexe no bolso, né? Geralmente é assim, né? Quando mexe no bolso da população ou dos comerciantes, aí se quer mudar as coisas para gerar mais dinheiro, né? Então, é contrário à lei da natureza isso? O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais? Né? Ou seria mais conforme essa lei deixar as coisas seguirem seu curso normal? O que é? O que é melhor? Que pergunta, né, Gessiane? Maravilhoso, né? Então vamos ver se é contrário à lei da natureza, né? Aí resposta, tudo se deve fazer para chegar à perfeição e ao próprio homem, e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza. Favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Caramba, né? Que resposta, né? Interessante, né? Olha só, tudo se deve fazer para chegar à perfeição. Quer dizer que esse impulso natural que o homem tem de aperfeiçoar animais, vegetais, e o próprio homem, né? A terapia genética, né? As coisas que tem se tentado fazer para vencer doenças e tal, isso tudo não é contrário à lei da natureza. Por quê? Porque o próprio homem, ele é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus fins, de ajudar o homem a se aperfeiçoar, de ajudar a vida a se aperfeiçoar. O homem é uma das potências da natureza, o ser humano é uma das potências da natureza. Nós somos seres atuantes também na natureza. Os espíritos fazem parte, todos nós fazemos parte, somos forças atuantes da natureza. Deus se utiliza de nós, seres humanos, para colaborar na sua obra. Então, não é. E aqui a gente está dizendo que tudo que está sendo feito é correto? Não. Tudo que está sendo feito é ético? Não. Algumas coisas que estão sendo feitas podem ser perigosas? Podem. O quê? Aí a ciência cabe o homem que está fazendo essas experimentações, essas mudanças, tem que ter o seu discernimento. Senão ele pode criar problemas adicionais que não precisava, mas que vão trazer aprendizado. Vão trazer aprendizado. No final das contas, tudo é para trazer aprendizado, erros e acertos. Então nós estamos aprendendo, nós somos como que crianças aprendendo a brincar com determinados brinquedos. Até que a gente aprenda, a gente bate cabeça, a gente erra, a gente cai, a gente levanta, mas a gente vai aprendendo a lidar com certos recursos importantíssimos. A própria inteligência do homem é um recurso que nós estamos aprendendo a lidar. O sentimento é um recurso que nós estamos aprendendo a lidar. Certo? A criatividade é um recurso que nós estamos aprendendo a lidar. A mediunidade é um recurso que estamos aprendendo a lidar. A nossa boa vontade, o nosso desejo de acertar, a nossa boa intuição, a gente procurar se elevar, estarmos bem intuídos, ajuda nesse processo? Ajuda. Nós estarmos com boas intenções,
A gente pode até errar, mas estarmos com boas intenções, bem intuído, com bons propósitos, ajuda nesse processo? Ajuda. Por isso que ao homem cabe ele tentar se melhorar. Porque quanto melhor ele estiver, mais bem intuído ele estará. E melhor intuído, ele vai conseguir achar soluções menos problemáticas, né? Menos perigosas. Tá? Então nós temos que aprender, né? Amar uns aos outros, né? E devagarzinho o conhecimento mais técnico a gente vai aperfeiçoando, né? Então erros acontecem, mas que a gente não fique teimando nos mesmos erros, né? Então que a gente aprenda, né, pessoal? Então não é contrário à lei da natureza, não, tá? O ser humano é utilizado por Deus para ajudar na obra de aperfeiçoamento. Aqui tudo está caminhando para isso, né? Aí a última de hoje, né? Vamos ver se dá tempo aqui. 692A, é uma subpergunta dessa anterior. Geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam senão o acréscimo de seus gozos. Isso não lhe diminui o mérito? Né? Aí Allan Kardec está questionando a questão ética por detrás desses esforços de melhorar espécies e tal, né? A parte comercial que está por detrás, a parte dos gozos daquele que consegue. A patente, por exemplo, o cara conseguiu patentear uma mudança lá genética específica, lá, uma semente específica, lá, não sei como é que funciona isso aí, né? Mas não era com interesse coletivo exatamente, não era com amor à população, não. Era para ganhar dinheiro mesmo, era para colocar umas verdinhas no bolso, né? Ou no banco, né? E aí o Allan Kardec pergunta, isso não lhe diminui o mérito? Isso não lhe diminui o mérito? Se os esforços do homem forem assim para, por exemplo, para ganhar dinheiro só e não exatamente para ajudar a humanidade e tal, né? Vamos ver a resposta. Essa pergunta, daquelas perguntas saia justa para os espíritos, né? Vamos ver aqui. Aí os espíritos responderam, quem importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize? Quem importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize. Cabe-lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Quer dizer, se a pessoa, se ela não tiver uma boa intenção, só estiver pensando no lucro, tal, vai ser pior para ela. Gerou um benefício a descoberta, a mudança, aquilo que foi feito de tecnologia, gerou um benefício excelente. Para a sociedade é o que importa. Agora, se a pessoa só estava pensando no dinheiro e vai se atolar, às vezes vai fazer mais mal do que bem a fortuna que vai ganhar, vamos pensar num caso específico, tá? E de repente para essa pessoa só vai fazer mal, vai destruir a família, né? Pelos excessos a que vão se permitir, é um problema da pessoa. Aí é um aprendizado dela, né? Mas para a sociedade, para a população, para, né, os povos, aquele progresso terá um impacto muito positivo, será muito bom, né? Cabe-lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Ademais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência, e sob este aspecto é que maior proveito tira. Quer dizer, a pessoa que se empenha em descobrir algo, a pessoa que se empenha em aperfeiçoar algo, só esse esforço, só essa busca já está sendo muito meritório para ela, um proveito que ela está tendo muito bom, o aperfeiçoamento da sua inteligência, né? E se gera um proveito para a humanidade, maravilhoso, né? Agora é melhor ainda quando a pessoa tem uma intenção boa perante isso tudo, né? Aí fecha com chave de ouro, né? Aí fecha com chave de ouro.
Mas você vê que tem essa única questão, ela tem vários ângulos a ser observados, né? Então, é muito legal isso, né, pessoal? É muito importante, né? Esse aperfeiçoamento, né? Esse aperfeiçoamento da civilização dos povos e o aperfeiçoamento individual. Nem sempre uma coisa anda exatamente junto com a outra, né? Mas cabe a nós aproveitarmos o que nos cabe de crescimento pessoal. O nosso esforço, a nossa intenção é muito importante, né? Certo? Aí nós finalizamos. Semana que vem vai falar sobre obstáculos à reprodução. Certo? Obstáculos à reprodução. Então finalizamos. Puxa, conseguimos finalizar ainda antes do horário aqui, né? Mas bem interessante, né, pessoal? Você vê um tema, né? Parece tão distante de nós, né? Mas é gostoso conversar, né, sobre isso, né? A gente aprende bastante coisa, né, com o Livro dos Espíritos. Então vamos fazer a prece, né, agradecendo justamente esse momento em que nós pudemos refletir sobre esses grandes problemas da humanidade que nos incluem, logicamente. Fazemos parte da história, fazemos parte da vida, do planeta, fazemos parte da humanidade que hoje habita o planeta e que possamos, Senhor, ajudar com a nossa melhor parte, que possamos guardar acima de tudo o propósito de gerarmos benefícios às pessoas, para que nós possamos olhar para trás e vermos tudo aquilo que foi feito, todo esforço empreendido, toda boa intenção que foi executada. Então, pedimos a tua ajuda, a ajuda dos bons espíritos, para que a cada atitude, cada serviço que formos realizar, seja pautado com essa intenção, com essa busca de melhorarmos, não somente a nós, mas a vida em torno de nós, no que nos é possível. Obrigado, Senhor Jesus, e abençoa todos os irmãos e irmãs que estão conosco, que a radiância da tua luz possa envolver a todas as mentes e corações aqui presentes. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos, tá? Um grande abraço, bom descanso e amanhã estaremos juntos, né? Com os mensageiros, se tudo der certo, tá bom? Um abração, pessoal. Até mais.